Fala pessoal, beleza? Fala pessoal, beleza? Passando aqui para não deixar em branco, né? Pós-jogo, CRB e Criciúma pela 27ª rodada da Série B de 2025 no Heriberto Rios. Pós-jogo de Criciúma 1, CRB 0. Bom, eu queria colocar mais coisas aqui, né? Mas infelizmente agora o StreamYard está brecando muita coisa. Então, vídeo de introdução do canal, entre outras coisas, eles estão meio brecados, né? Então, não posso colocar muita coisa, não. Mas vamos conversar um pouquinho sobre o CRB, né? CRB que começou bem, né? Começou suportando a pressão inicial do Criciúma e até tendo chances de gol, né? Mas o CRB começou jogando com um a menos, né? Vamos ser honestos, vamos falar logo. O CRB começou jogando com um jogador a menos. Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo abrir alguma tela aqui para poder compartilhar com vocês, tá, pessoal? Vou abrir aqui o SofaScore, né? Pior que eu já tinha colocado na aba do CRB, mas parece que resolveram dar gamão, né? Vamos abrir aqui. Visualização em tela cheia. Então, né, pessoal? Vamos deixar o like aí, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, né? E vamos aqui às formações, né, de CRB e Criciúma. Bom, o CRB começou, como eu falei, com um jogador a menos. Por quê? Porque esta pessoa aqui, ó, Facundo Barceló, é uma negação. Né? É uma negação. Eu já tinha dito que o cara não ia render, não servia para o CRB, e está se provando cada vez mais que isso acontece. Né? Então, o CRB veio ao campo com Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão, Léo Campos, Christopher, Igor Meritão, Danielzinho, Tiaguinho, Dadá Belmonte e o jogador a menos, Facundo Barceló. Eu estou falando de jogador a menos porque eu só ouvi falar em todo o jogo. Facundo Barceló jogou todo o primeiro tempo e jogou ainda mais 8 a 10 minutos do segundo tempo. Eu só ouvi falar o nome desse jogador em apenas 4 vezes. Na hora da escalação inicial. 2, né, quando cometeu uma falta. 3, quando teve aquela suspeita de pênalti, né? Que vou até comentar com vocês sobre isso aí, um pouquinho mais. E 4, quando ele foi substituído. Poxa, um centroavante que foi uma peça nula, um jogador a menos para o CRB. E o CRB terminou também com um jogador a menos, mas dessa vez foi porque assim, o Giovani se machucou, né? E não podia dar combate, não ajudava as coisas, tal. Terminou que o CRB terminou, entre aspas, com um jogador a menos, assim como começou com um jogador a menos. Né? Então, vamos lá. Matheus Albino, Matheus Ribeiro, Henri Santos, Fábio Alemão, Léo Campos, Christopher, Igor Meritão, Danielzinho, Tiaguinho, Dadá Belmonte e Facundo Barceló. O Léo Campos é outro jogador que eu disse assim, não dá para o CRB. Até quando quem me assistiu na minha live, na live do Dairone, né, eu comentei que eu iria, né, trocava o Léo Campos pelo Matheus Ribeiro e colocaria o Everton.
e tiraria o Facundo Barceló e colocaria até o William Potker, né? Porque eu falei o seguinte, o Criciúma viria para cima, como sempre tem feito, né? O Criciúma ele vai sempre, nos primeiros minutos, tenta fazer o gol, depois dá munição para o adversário e sai nos contra-ataques. E foi que esse ano saiu justamente uma falta arranjada na entrada da área pelo árbitro, que fez uma péssima arbitragem, esse árbitro. Velho. Na moral, foi essencial, né, para o resultado da partida. Né? Primeiro cartão amarelo saiu justamente para o CRB, para o Christopher. Né? O Christopher que foi a primeira falta que ele fez, ele tomou um amarelo. Enquanto isso, né, os zagueiros do Criciúma faziam faltas direto, né? Dadá Belmonte sofreu diversas faltas, o próprio Christopher também recebeu faltas, né? Tiaguinho recebeu faltas, Danielzinho, e notem, apenas o zagueiro, número 34, do Criciúma foi quem recebeu um cartão amarelo. Né? O Criciúma abusou de faltas e o juiz foi conivente com esses abusos de faltas. Né? Enquanto isso, né, Igor Meritão tomou um cartão por falta, Christopher tomou um cartão por falta, inclusive Igor Meritão não joga o próximo jogo. Né? Matheus Albino e Giovanni tomaram cartão por reclamação. Né? Nota, olha só, o zagueiro do Criciúma só veio tomar cartão amarelo deixa eu ver aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Não. Não foram dois amarelos. Teve aos 64 no segundo tempo, né? E o outro foi o Juninho aos 78. Né? Foram jogadores do Criciúma que tomaram cartões amarelos. Enquanto o CRB foi a Rudo, né? O Henrique tomou por falta, no caso, o pênalti em cima do Nicolas, né? Que, mais uma vez, Matheus Albino salvando a gente. Né? Mas, vamos lá. Vamos voltar ao assunto principal, né? Facundo Barceló. Né? Bicho, tem centroavantes na várzea 1000 vezes melhor do que esse Facundo Barceló, velho. Se você pegar um garoto do Sub-17 do CRB, ele é melhor do que esse Facundo Barceló. O cara mal toca na bola, velho. Mal toca na bola. Não sei por que o Barroca quis colocar ele. E o Léo Campos? Léo Campos é outro também que eu venho dizendo assim, bicho, é um jogador de dois passes, né? 2 toques na bola. Mata e cruza. Mata e cruza. Mata e cruza. E o CRB fez mais de 20 cruzamentos na área para acertar apenas 7. E pouquíssimos cruzamentos que foram acertados foram do Léo Campos, né? Vamos ver aqui, vamos abrir aqui para ver quantos cruzamentos ele fez e quantos foram certos, né? Fez 6, só acertou 1. 6 cruzamentos, só acertou 1, o Léo Campos, né? Assim, e muito fraco defensivamente. Tanto que a falta que foi ele que fez a falta, né, entre aspas, a bola bate no braço dele que estava colado no corpo e o juiz arruma essa falta para a equipe do Criciúma. E outra coisa, você bota o Léo Campos para cruzar, mas cruzar para quem? Para Barcelona? Para cruzar para Barcelona? Olha quantas finalizações ele fez nesse jogo. E o SofaScore ainda deu 6,5 para o rapaz. Viu? Olha quantos dribles.
Já deu 9 ações com a bola. Eu não vi ele falar. Falar o nome do rapaz. Olha, duelos altos. 4 duelos altos nas ações com a bola, né? 4 duelos altos foram perdidos, os 4. Então, você vai botar o Léo Campos para cruzar para Facundo Barceló. Então, o Barroca errou a sua escalação, né? O CRB, ele deveria ter vindo com o Everton na direita e Matheus Ribeiro na lateral esquerda. E, como eu disse, o Criciúma viria com tudo para cima. Então, o CRB deveria ter explorado mais o contra-ataque, né? A W Monte fez uma excelente partida, 6,4, menos que Facundo Barceló, né? Complicado. Danielzinho, né? Uma atuação apagada, ainda tirou 7, né? Mas foi uma atuação apagada do Danielzinho. Infelizmente, por quê? Porque ele não tinha para quem passar. Ele ia passar para Facundo Barceló. Complicado, né? Então o CRB começou jogando com 1 a menos. Por que eu colocaria o Potker? Porque o Potker, ele tem a força do arrasto, ele tem velocidade para o contra-ataque. E era isso que o CRB deveria explorar nesse jogo. Eu não entendi por que o Barroca começou mantendo 3 atacantes e um sendo centroavante, né? Um centroavante de ofício. Se bem que o Potker poderia jogar de falso 9, né? Ou até o Douglas Baggio é outro também que poderia ser utilizado, né? Mas infelizmente não foi isso que aconteceu. E o CRB, né, quando joga fora de casa, mais uma vez, infelizmente, é um time presa fácil, né? O CRB pode pegar o Ibis aqui em Pernambuco, né? Que vizinho, estado vizinho, lá no campo do Ibis, que o CRB não vai vencer o Ibis. Tenho certeza. Por quê? Porque o CRB fora de casa é inofensivo. O CRB fora de casa é inofensivo. Então, com isso, né, terminou o quê? Acabando as chances, né, que nós, torcedores regatianos, tínhamos pensando que o CRB poderia ter chances de acesso. Está 6 pontos de distância do G4, né? Mas eu não acredito mais que o CRB vai alcançar. Depois, né, o Barroca ainda resolveu fazer algumas substituições que, ao meu ver, não fizeram nada, né? Por exemplo, trocou 6 por meia dúzia, né? Brenner Culano entrou no lugar do Facundo Barceló, né? Com 10 minutos de jogo fez a substituição. Depois, com 15 minutos de jogo, ele trocou os 2 beiradas, né? Tirou o Dadá Belmonte, que vinha jogando bem, e o Thiaguinho também, né? Razoavelmente bem, aos 15, e depois resolveu trocar os 2 de meio campo, tirando Danielzinho e Christopher, que já estava amarelado, para colocar GG e Giovani, né? E Giovani, infelizmente, abriu uma lesão na posterior da coxa, né? Quando ele vinha puxando um ataque, né, ele sentiu uma lesão na coxa e o CRB passou a jogar cerca de, desde os 20 minutos, 25 minutos do segundo tempo, o CRB passou a jogar com um jogador, entre aspas, a menos, porque o Giovani estava machucado e não conseguia correr para dar combate. Complica, né? Você jogando fora de casa, precisando do resultado, para poder tentar, pelo menos, se aproximar do G4. E, infelizmente, não acontece isso daí. Você tem um atleta machucado, né? E isso prejudica bastante o desempenho do CRB. Mas, mais uma vez, digo que isso tudo não é culpa só do Barroca. É culpa também da diretoria, que, infelizmente, não
montou o elenco corretamente, né? Todo mundo já dizia, para que trazer Facundo Barceló? Para que trazer Brenner Herculano? Né? Que não, infelizmente não estão ajudando em nada. Queria que eu estivesse errado quando eu critiquei essas contratações. Queria muito estar errado, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Isto está sendo comprovado com as atuações. Facundo Barceló, bicho, é um jogador a menos no CRB. É um jogador a menos. Né? CRB agora volta o jogo na próxima quarta-feira, né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né, que está na zona de rebaixamento, né, e vai ser o jogo às 7 da noite, lá no estádio Rei Pelé. Eu estou pensando em soltar aqui a coletiva do Barroca, né, para a gente ver por que ele optou em colocar optou por colocar o Facundo Barcelona. Não sei se ele respondeu isso aí, né? E por causa das substituições. Né? Então vamos ver aqui, vamos puxar essa coletiva dele aqui. Depois eu vou botar a classificação, né? O CRB ainda pode perder uma posição, mas vamos ver aqui. Muito bem, vamos começar aqui então a entrevista coletiva com o técnico Eduardo Barroca, aqui na sala de imprensa do estádio Heriberto Wilson, após a derrota para o Criciúma pelo placar de 1-0. Barroca, Thiago Inácio, Rádio Eldorado aqui de Criciúma. Falar sobre o jogo, né, sobre aquilo que se apresentou a partida, mas eu quero começar, Barroca, essa minha primeira pergunta aqui, já abordando um assunto que não gostamos, eu também não gosto de abordar em coletiva, que é a questão arbitragem. E te pergunto justamente porque alguns jogadores na saída do gramado, como o Léo Campos, como outros jogadores, saíram reclamando bastante do quesito arbitragem no jogo de hoje diante do Criciúma. Uma análise do jogo e aquilo que foi a arbitragem hoje aqui. Não, sobre o jogo, seria um jogo difícil. Jogar contra o Criciúma aqui em qualquer circunstância é sempre difícil. Mas acho que a gente teve uma postura boa, a gente competiu, a gente foi organizado. O jogo, se você pegar os números, foi um jogo bem equilibrado. Um jogo difícil, né? Eu acho que depois do gol o jogo ficou confortável para o Criciúma, principalmente do jeito que ele joga. E a gente ficou buscando o gol aí de empate até o final. Sobre a arbitragem, eu acho que hoje cabe realmente uma fala. Eu não tenho o hábito de falar sobre arbitragem. No campeonato todo, esse foi o primeiro jogo, é o primeiro jogo que eu estou falando. Espero que seja o último. Foi a primeira vez no campeonato que eu tomei um cartão amarelo. Não tenho esse hábito. Na verdade, nem na minha carreira tenho esse hábito de tomar cartão amarelo. Eu sou um dos treinadores que tem o maior entusiasmo em melhorar essa relação treinador com a arbitragem. Mas hoje, na minha opinião, desde o início do jogo até o final, o Bruno errou, na minha visão, tecnicamente, tudo que ele fez. Né? Em todos os sentidos, tecnicamente, um jogo que ele dá 6 cartões para a gente, 4 dentro do jogo, totalmente sem critério, um jogo que estava sendo jogado na bola, ele nervando. Acredito que o lance do gol do Criciúma, não sem necessidade nenhuma, nosso jogador virou próximo do chute, então acho que teve também uma interferência nesse sentido. E aí eu fui conversando com ele, confiando no que ele estava me falando dentro de campo, que no final do jogo eu vou dar o acréscimo justo, né? Então o jogo teve muita pausa, muita cera, muitas substituições, o jogo não teve fluidez. E aí eu estou fazendo uma crítica não ao resultado do jogo, não estou transferindo o resultado do jogo para a arbitragem, mas assim, eu canso de ouvir a gente falar que a Série B não tem técnica, é força, é competir. E eu não tenho a menor dúvida que eu sou um dos treinadores do campeonato que mais luto contra isso, porque eu acho que uma das nossas funções, a gente que está na posição de treinador de um clube desse tamanho, é tentar lutar pelo futebol melhor. Só que tem um pedaço que é responsabilidade da gente e tem um pedaço que é responsabilidade da arbitragem. Porque enquanto a arbitragem tiver esse proceder,
de não coibir o antijogo com acréscimo justo, com 10, com 11, com 12, com quanto for. Ele precisa preservar o jogo, né? A fluidez do jogo nem sempre está na mão do árbitro, porque ele não controla se um goleiro demora a repor, ele não controla se o jogador cai no chão, mas ele pode controlar um acréscimo justo. Então, assim, falei com ele depois do jogo, ele me argumentou que na visão dele e da equipe toda de arbitragem, então isso também me preocupa muito, saber que cada vez mais essa autonomia está sendo tirada do árbitro, e ele me relatou que 5 minutos estava de acordo. Eu não tenho a menor dúvida, não sou um treinador de reclamar de arbitragem, não estou transferindo a responsabilidade da adversidade do resultado para a arbitragem, mas hoje, sem sombra de dúvida, desde o início do jogo, eu vou falar, eu sou um cara totalmente sereno com relação à arbitragem, eu precisei me concentrar o tempo todo para me focar no jogo e controlar a irritação que tanto eu como a minha equipe estava. Passei uma boa parte do intervalo tendo que controlar a irritação do jogador, tendo que controlar. Então, assim, na minha opinião, a arbitragem teve hoje um fator determinante no que aconteceu na dinâmica do jogo. Eu não sei se a gente conseguiria empatar ou ganhar o jogo, mas do jeito que hoje as coisas estavam acontecendo, eu não tinha a menor dúvida que a gente teria muita dificuldade como a gente teve no decorrer do jogo. Mas eu acho que não faria o gol não, foi o Barroca. Assim, o único lance mesmo de perigo foi aquele lance do Fábio Alemão no final do jogo, já no abafo, né? Mas não teve nada. Assim, o goleiro do Criciúma fez alguns lances, chute de fora da área do CRB, mas foi só isso, velho. Teve um lance da Belmonte, teve... Mas basicamente isso. Felizmente o CRB, mais uma vez, jogando fora de casa, uma negação. Barroca, boa noite. Queria que você falasse sobre o segundo tempo, né? E como foi a conversa no intervalo com os jogadores, porque foi o segundo tempo onde o CRB teve bastante volume de jogo, sobretudo ali naquela reta mais final. Qual foi a conversa do intervalo para a segunda etapa e também as mudanças, né? Com o trio de ataque mudando. A gente não fez um primeiro tempo ruim. Se você for ver os números, a gente teve bons números no primeiro tempo. A gente finalizou mais do que o Criciúma. Um jogo equilibrado, um jogo difícil, como imaginei que seria. E no segundo tempo, no intervalo, eu tentei dar segurança para que a gente voltasse do jogo à nossa forma e conseguisse transformar um pouquinho o nosso volume de posse em oportunidade de gol. Tentamos isso, depois a gente foi fazendo as trocas na frente, e quando a gente fez as trocas no meio, infelizmente, o Giovani teve uma lesão. A gente praticamente dos 29 minutos do segundo tempo até o final jogou com o Giovani lesionado. O Giovani ainda foi guerreiro, ficou em campo, lutou, correu. Nosso time hoje correu, lutou, brigou, teve brio, né? Lutou o tempo todo. Tivemos uma oportunidade no final de empatar o jogo. E assim, a gente vai continuar como a gente tem feito sempre. Virar essa página jogo a jogo e conseguir fazer um grande jogo agora já no meio de semana contra o Botafogo para retomar aí uma pontuação melhor do que a gente se encontra no momento. Bruno Protásio, da Rádio Pajuçara. Barroca, boa noite. O CRB tem tido muita dificuldade com centroavantes. Com Michael fora, mais uma vez, Barceló e Herculano não apareceram bem. Porque a maior parte dos empresários realmente não tem tempo de fazer essas coisas. Né? O cara tá preocupado com a operação dele, que ele fala assim, seria muito legal se eu tivesse alguém para me ajudar mais. Quanto a isso, tem impactado no desempenho do time? Tem sido um desafio encontrar um jogador para ser referência no ataque? Bom, acho que a gente tem tentado. O Facundo lutou, brigou. Era um jogo difícil para centroavante, porque a equipe é uma equipe que jogou com linha de 5. Então, para qualquer centroavante que jogasse hoje, como foi no jogo de ida lá no Rei Pelé contra o Criciúma, também já foi um jogo difícil. A gente conseguiu vencer o jogo lá. É um jogo difícil para qualquer centroavante. Facundo lutou o tempo todo, depois Breno entrou também ativo, brigando. O Breno foi o responsável por essa chance agora no final com o Alemão, pela bola aérea, pela sua característica de briga, de luta. E eu continuo confiando, acreditando nos nossos jogadores e acreditando que a gente ainda tem muito a fazer nesses jogos que restam na Série B. Agora, Barroca, o jogo de hoje, se tivesse tido uma sorte diferente, os 3 pontos tivessem vindo, colocava o CRB muito próximo do G4.
com a derrota acaba se afastando e deixando com que o G4 acabe tomando um pouco mais de fôlego, um pouco mais de espaço, né, com aquilo que o CRB tem feito no campeonato. Que campeonato? Barroca passando pano para Facundo Barceló e Brenner Herculano para não perder o elenco. Bicho, não adianta mais. Assim, e outra coisa, falando, não, ainda tem mais chances, alguma coisa assim, o futuro, não sei o que e tal. Infelizmente, Barroca, deixa eu falar, infelizmente, para nós, torcedores do CRB, o CRB conseguiu os 45 pontos e pronto. O CRB não vai conseguir mais nada a mais, principalmente não conseguindo vencer fora de casa, fazendo esses jogos pífios que o CRB tem feito fora de casa, né? E, consequentemente, distanciou-se mais uma vez do G4. O campeonato é esse do CRB a partir de agora? Jogo a jogo. Nosso campeonato agora é o Botafogo, no meio de semana, se preparar da melhor forma, vamos enfrentar um adversário que está com um tempo de recuperação muito maior do que o nosso. Então, a gente vai precisar ser bem assertivo aí de agora até o horário do jogo do Botafogo. Provavelmente eu vou ter muito pouca oportunidade de treinar, repetir durante a semana, porque eu vou dar, obviamente, prioridade à recuperação física da nossa equipe. Então, é uma viagem desgastante, mas com uma confiança muito grande. A gente é muito forte jogando dentro de casa, que a gente pode fazer um grande jogo e se preparar da melhor forma para fazer um grande jogo dentro da nossa casa e melhorar a nossa pontuação do momento. Queria ouvir de você também uma avaliação sobre o desafio de jogar fora de casa para o CRB. Nesse campeonato, os jogos fora de casa não estão tendo o mesmo resultado que os jogos dentro, né? Qual que é essa dificuldade exatamente? O que falta exatamente nos jogos fora de casa para um resultado um pouco melhor vir? Eu acho que não é só o CRB. Se a gente for ver de uma forma geral, o campeonato se apresenta assim para grande parte das equipes. É verdade que a gente tem uma discrepância muito grande dos nossos resultados em casa para os nossos resultados fora. É muito evidente. Até antes ganha em casa do campeonato, o CRB era a melhor campanha. E a gente, agora, olha o rendimento que a gente teve hoje, a forma como a gente jogou, outros jogos. Vamos parar aqui, vamos mostrar aqui o rendimento, né? Vou pegar aqui para ver sobre isso aí, né? Sobre o rendimento do CRB, né? Em casa e fora de casa, né? Classificação do CRB em casa. O CRB é o quinto melhor mandante, né? O CRB tem 13 partidas e tem 28 pontos, né? Na frente dele tem o Goiás, que tem 14 jogos e 30 pontos. O Criciúma, que tem 14 jogos e 29 pontos. O Cuiabá, que tem 29 pontos e 13 jogos. O Novo Horizontino, que tem 14 jogos e 29 pontos. E em quinto lugar, o CRB, que tem 28 pontos. Dos 36 pontos que o CRB fez em toda a Série B deste ano. Já fora de casa, o CRB tem apenas 9 pontos em 14 jogos, né? O CRB está à frente do América de Minas Gerais, que tem 8 pontos em 13 jogos, certo? O América, que venceu hoje e saiu da zona de rebaixamento. O Volta Redonda, que tem 7 pontos em 14 jogos. E o Amazonas, que tem 6 pontos em 13 jogos. Esses dois que estão na zona de rebaixamento, né? Mas os outros dois que estão na zona de rebaixamento, o Paysandu tem 11 pontos em 13 jogos, tem, no caso, 2 pontos a mais, e o Botafogo também tem 11 pontos, só que dessa vez em 14 jogos, né? Então, o CRB é o 17º pior visitante, né? Então, isso justifica o CRB estar no meio de tabela, né, da Série B, coisa que o CRB sempre tem feito, né? O CRB atualmente é o 10º colocado, né, com 27 jogos, e não pode mais ser ultrapassado. O Vila Nova já jogou, então o CRB finaliza esta rodada com 27, 27ª rodada, com 37 pontos na 10ª colocação.
Eu não posso falar que esses jogadores não lutaram, não correram, não estão tentando, não estão tendo coragem para jogar um jogo difícil aqui. A gente não sai com aquele sentimento assim, o adversário foi muito melhor que a gente, o adversário dos jogos estão acontecendo. E hoje, com todo respeito a qualquer avaliação que se faça, na minha opinião, hoje a arbitragem teve um impacto direto no jogo, em todos os cenários, técnicos, de determinação dos gols, mental, cartões, teve um impacto direto. É só ver os jogadores que ficaram fora do próximo jogo por causa de cartão sem necessidade. Então, hoje, com todo respeito ao Criciúma, que fez o papel dele, tem uma grande equipe, tem um grande treinador, um ambiente muito bom aqui, mas eu acho que a gente hoje teve um impacto muito grande da arbitragem. Marcelo Rocha, da Rádio Difusora. Barroca, a vitória da arbitragem? Hoje, infelizmente, eu lamento muito ter que vir aqui para... Bom, vou parar, né? Vou parar, porque foi simplesmente falando da arbitragem, né? Mas não fala dos jogadores que o CRB tinha à disposição, não fala das substituições, porque ele preferiu botar o Facundo Barceló e não Potker, ou não Baggio, ou não Breno Herculano, né? Ele não fala isso aí, não fala porque ele resolveu fazer essas modificações só depois, porque ele não fez logo no início do segundo tempo, né? O Matheus Guimarães na Gazeta hoje falou que ele tinha mexido, ele mexeria no meio-campo antes, ele colocaria, antes de mexer no ataque, ele mexeria colocando já o GG no lugar do Danielzinho, porque o Danielzinho não estava jogando bem, né? Ele já falou nisso aí, né? Tentaria mexer no meio-campo para poder dar um melhor rendimento à equipe. Mas, sinceramente, velho, o problema do meio-campo também foi as peças no ataque, velho. Porque o Danielzinho não tinha para quem passar. Passava para Facundo Barceló, né? Passar para Facundo Barceló. Aí fala-se da arbitragem, né? Que realmente foi decisiva, né? O lance da falta não existiu. Aí tem gente que vai falar que assim, pô, teve um possível pênalti a favor do CRB, né? Aí a gente vem à tona aquele pênalti, lance do pênalti que teve contra o Paysandu, né? Mas houve diferenças, né, desse lance daí. Por exemplo, mesmo o Facundo Barceló, ele toca na bola e assim, não deu para enxergar, né? Que a câmera da TV colocou para a gente ali, não deu para enxergar se houve o toque ou não, se teve intensidade ou não, o que é que foi que houve ali, né? A angulação que eu vi na TV ali não deu para ver essa parte daí, né? Já no jogo contra o Paysandu, né, que o atacante do Paysandu, ele não toca na bola, ele coloca a perna entre as pernas do Henry, né? E quando o Henry vai chutar, infelizmente há o contato, ou seja, quem buscou o contato com o Henry foi o jogador do Paysandu naquela época, né? E esse daí, o Facundo Barceló toca na bola, só que eu, sinceramente, eu não vi se houve contato faltoso nesse lance aí, que o CRB reclamou de pênalti no primeiro tempo, logo depois, minutos depois de ter sofrido o primeiro gol, né, o único gol da partida. Né? Infelizmente, é basicamente isso que eu tenho a dizer, pessoal. Facundo Barceló, bicho, vai passar aí, velho. Né? Breno Herculano, bicho, quando você apareceu nos primeiros jogos, enganou muito, né? Fez alguns gols, fez o gol contra o Santos, fez alguns gols de cabeça, até no jogo contra a Chape fez 2 gols, né, no cruzamento, mas mais nada, velho, mais nada, não fez mais nada, né? Fato que o CRB só tem um centroavante, que ainda não está sendo o centroavante que ele já foi um dia, né? Está vindo de um período de inatividade de 2 anos, né? E o CRB perdeu ele para esse jogo por terceiro cartão amarelo, né? Isso complica um pouquinho a situação do CRB. Mas eu teria feito diferente do Barroca. Só que o Barroca, ele está preso nas suas convicções, né?
de jogar apenas no 4-3-3, não quer mudar para um 3-5-2, para espelhar o que o Criciúma fez, né? O Criciúma joga com 3 zagueiros, né? Hoje, por incrível que pareça, ele pegou um volante e colocou como zagueiro, né? E continuou jogando. Infelizmente, pessoal, é isso que a gente tem para esse ano, né? Uma excelente campanha em casa e uma péssima campanha fora de casa, né? Aliás, todos esses anos, né? O CRB, basicamente isso, né? Eu estava vendo que o CRB tem uma média de vitórias fora de casa, certo? De 4 vitórias por ano, né? O pior ano em vitórias fora de casa foi 2008, quando o CRB foi rebaixado pela primeira vez, né? Só teve uma vitória. Esse ano o CRB tem 2 apenas. Complicado. Bom, pessoal, é isso que eu queria dizer, né? Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Compartilhem com seus amigos, né? Deixa o like, né? Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, compartilhe. Vamos chegar à meta de 100, de 1000 seguidores, né? Neste canal até o final do ano, né? Vamos ajudar esse canal a crescer. Valeu, pessoal. Mais uma vez, quem quiser contribuir, né, pode fazer um Pix ou até virar patrocinador do canal aqui, né? Uma contribuiçãozinha simbólica. Vou tentar estar mais presente com vocês, né? Até então, nada de lives, mas vou estar fazendo alguns vídeos falando sobre o CRB. E tenho até uma ideia sobre um vídeo aí que a gente vai fazer nos próximos dias aí, antes até do jogo contra o Botafogo. Tá certo, pessoal? Um abraço aí a todos. Um bom resto de final de semana, né? E um bom início de semana para todos. E até a próxima.